Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, né? Os nossos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 64, olha só. Temos aí, então, como objeto de conhecimento, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbo, tá? Do verbo com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. E como detalhamento temos os infográficos. Isso mesmo, vamos trabalhar na nossa aula hoje os infográficos. Vamos lá? Muito bem, pessoal, vamos falar dos nossos infográficos. E aqui eu trago para vocês essa imagem que vocês já devem ter visto em muitas ocasiões aí na vida escolar de vocês, né? Temos o quê? Temos duas retas aí, números de 1 a 5 e letras, números de A a E. Números é ótimo, né? Letras de A a E. E temos aí, né, essa crescente, temos as cores que vão aparecendo. Temos aí umas informações, né, dentro deste gráfico. Eita, professor, a nossa aula virou de matemática? Não, calmem aí, acalmem o coração. Nós vamos falar justamente dessa junção, né, das palavras com as informações gráficas. Então, vocês já devem ter visto em jornais, revistas, nos próprios livros didáticos, né, e até mesmo aí na internet, esse gênero textual que vai combinar imagens, gráficos e ilustrações, tá bom? Não esqueçam, gráficos, imagens, textos e ilustrações. Esse tipo de texto ele vai facilitar a compreensão, né? Quando a gente faz essa leitura, e é conhecido como infográfico, tá? Então mistura aí as imagens, né? As informações gráficas, os textos e as próprias ilustrações, tudo misturado, nós vamos ter os infográficos, tá? É um gênero textual. Então vamos dar uma olhadinha aí no que é, né, esse infográfico. Olha só, a palavra infográfico é uma junção de informação mais gráfico, ou seja, uma imagem que transmite informações, tá bom? Então, o conceito central da palavra infográfico é isso, tá? É uma imagem, tá bom? Uma imagem que transmite informações, tá? Quando eu falo de infográfico, eu estou falando de informações, olha só, tá dividido aqui, né? Eu estou falando de informações com gráfico, tá? Imagens que vão transmitir informações. Esses infográficos, eles são textos que compartilham o quê? Conhecimentos utilizando elementos visuais, isso mesmo. Que elementos visuais são esses, professor? Os desenhos, né? Outros recursos gráficos para transmitir mensagens e dados de maneira clara e objetiva. Isso mesmo que vocês acabaram de ler aí. Os infográficos, eles têm essa missão de transmitir as mensagens de maneira clara e objetiva, trazendo o quê? As informações por meio de elementos visuais, de desenhos, né, de recursos gráficos, para que tudo isso junto, a nossa informação ela fique mais clara e objetiva. Certo? Vamos continuar. Esse gênero, né, que nós chamamos de infográfico, ele pode ser usado em diversos contextos, como apresentações, eu posso utilizar infográficos, eu posso utilizar infográficos em reportagens, né, em materiais educacionais e até mesmo em campanhas publicitárias. Isso mesmo, vejam que eu posso utilizar esse gênero em diversos, né, em diversos contextos. Ele vai nos auxiliar a ter essa informação mais clara e objetiva, tá? Quanto à estrutura desse infográfico, desse tipo de gênero textual, ele vai variar, tá? E aí vai depender de quê? Do conteúdo, né? Do conteúdo e do propósito, ou seja, o que eu tenho de conteúdo e qual o propósito que eu vou ter aí
referente a isso, tá? Mas geralmente consiste em 3 elementos principais dentro dessa estrutura. Nós vamos ter um título, tá? A visualização de dados e texto explicativo. Isso mesmo. Nós não temos uma estrutura fixa, né? Ele vai variar de acordo com o contexto, né? E com o direcionamento que você vai dar para esse infográfico. Mas geralmente, tá? Ele vai vir com o quê? Com o título, com a visualização de dados e um texto explicativo ali sobre, né, sobre o título, sobre a visualização desses dados que estão sendo colocados ali no infográfico, certo? Muito bem, vamos continuar. Além desses elementos básicos, né, que nós vimos agora, além dos elementos gráficos que nós vimos agora, um infográfico ele pode conter outros elementos. Quais são esses elementos? Legendas, fontes de dados, citações, linhas de tempo, setas direcionais, entre outros. Então vejam que além do que eu falei para vocês ali de títulos, né? A gente vai ter o quê? As legendas, as fontes de dados, de onde foi retirada essas informações, citações, uma linha do tempo, né, sobre aquele determinado assunto, setas que vão direcionar para os conteúdos, enfim, outras coisas. Lembrem lá do conceito dos infográficos, tá bom? Os infográficos, eles vão juntar tudo isso, os elementos gráficos, os desenhos, as imagens e os textos. Então, tudo que for agregar para que uma comunicação seja mais clara e objetiva, o infográfico ele pode utilizar, tá bom? Vamos continuar então, olha só. Elementos básicos dos infográficos, tá? Então, olha só. Aqui tá bem didático para vocês entenderem, então, o que é esse infográfico, tá? Elementos básicos, né? E quais são as funções? Quando a gente fala de infográfico, mais uma vez, nós estamos falando de texto mais elementos visuais. Não esqueçam disso, tá bom? Quando eu falo de infográficos, eu falo de textos e de elementos visuais, tá? E aí, qual é a função dos nossos infográficos? O que ele vai ter como função? Transmitir informações, né? Eu vou ter a transmissão de informações. Que mais? Ele vai ter a função, né, de ser atrativo ao público-alvo e ser claro e preciso, tá? Então vejam aí que nós temos 3 funções desse infográfico. Por que a pessoa elabora um infográfico, né? Qual é a função que ela tem? Qual é a função que o infográfico tem? Primeiro é transmitir informações, certo? Muito bem, então a gente já sabe que é um gênero textual informativo, ok? Ele precisa ser atrativo ao público. Então, quanto mais elementos você trouxer para dentro do seu infográfico, você vai deixar ele mais atrativo, né, para aquele público que você quer atingir. E ser claro e preciso. As informações, elas precisam estar claras e precisam estar precisas ali dentro, certo? Então, vimos agora as funções desse gênero textual. Vamos ver agora as características, olha só. Além daquilo que eu já falei para vocês, né? Nós vamos ter a linguagem verbal e não verbal. Vou até mudar de cor aqui para não confundir, tá? Linguagem verbal e não verbal. Lembram da nossa aula sobre linguagem verbal e não verbal? Muito bem. A linguagem verbal ela vai utilizar o quê? Os textos, né? Vai utilizar a palavra. E a não verbal vai utilizar aí as imagens, né? Os desenhos. No infográfico, nós vamos ter as duas juntas, que nós podemos chamar de híbrida ou mista. Lembram lá? Pois é, muito bem. Nós vamos ter como característica também informações bem organizadas ou topicalizadas. O que é isso, professor? São informações que vão estar dentro de um contexto ali bem organizado, né? Ou por tópicos. Vamos trazer informações por tópicos organizadas para que o leitor tenha aí uma visão clara e objetiva daquele infográfico.
e vai trazer também um único tema. Eu não vou trazer vários temas dentro do meu infográfico. Eu vou trazer apenas um tema dentro do meu infográfico, tá? E aí, professor, como que eu faço, então, o infográfico? Vocês já conhecem as funções, vocês já conhecem as características do infográfico, né? E aí, como é que eu faço? Primeira coisa é o quê? Escolher um tema, né? Você vai escolher um tema. Eu quero trabalhar sobre a educação no Brasil. É um tema que você vai escolher. E aí você vai, depois de escolher o tema, você vai definir a parte visual e o texto da mensagem, tá bom? Definir o visual e o texto da mensagem. O que é essa parte visual? O que você vai trazer de elementos? Imagens, né? Você vai trazer desenhos e com isso trazer o texto da mensagem também que você quer trazer ali dentro, né? Dentro do seu infográfico. Então, definir a parte visual e o texto da mensagem são importantes dentro do infográfico. Depois você vai utilizar aí ferramentas para se trabalhar dentro desse infográfico, que é o que? O Canva, o Word, PowerPoint, etc. É para você montar o seu infográfico e, por último, revisar o texto, que é super importante. Você não pode deixar passar batido aí nenhuma informação, né, errada dentro do texto. Muito bem, continuando. Nós temos então aqui mais algumas informações, ó. O infográfico, ele mistura a linguagem verbal e não verbal, que foi o que nós vimos, né? Ele vai misturar a linguagem verbal, que é o uso das palavras, como eu disse para vocês. Então, vamos ter aí o uso das palavras e nós vamos ter também a linguagem não verbal, que são o uso de elementos visuais, tá bom? Ele mistura essa linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal. Então, ele vai ser o quê? Multimodal, isso mesmo, tá? Ele vai ser multimodal, vai ter várias modalidades aí dentro desse mesmo, né, desse único gênero textual, tá bom? E o principal objetivo é o quê? É mostrar dados de forma visualmente atraente e clara. Isso mesmo. Então, o objetivo do infográfico é trazer esses dados de uma forma que vai chamar a atenção daquele público-alvo, né? Que de forma visual vai ser atrativo e vai ser claro ali para o nosso público-alvo, tá bom? A infografia é usada nas redes sociais, tá? No material didático, em campanhas de marketing, nós vemos muito, na própria televisão, né? Entre outros, tá? O infográfico é especialmente usado no meio jornalístico. Não só no campo jornalístico, tá? Nós temos outros campos em que o infográfico ele também é utilizado, mas nós vamos encontrar em específico aí no meio jornalístico. Muito bem, então nós já vimos as características, nós já vimos as funções, nós já vimos como fazer aí, né? O nosso infográfico, então nós vamos ver na prática como que é esse infográfico, né? Talvez vocês estejam aí pensando que nós estamos falando só de um gráfico, como eu trouxe como exemplo lá no início da aula, mas não, vocês vão poder ver agora o que é um infográfico. Olha só. Vejam aí que esse infográfico, ele tá de forma completa, né? Tá cortado, ali vem a primeira parte que vocês estão vendo e a segunda parte que tem essa mulher grávida aí, né? Esse desenho da mulher grávida ao lado, tá? Então, ele é um conjunto só. Então, nós estamos vendo que esse infográfico, ele é lá do Ministério da Saúde, né? E tem aí a referência, ó, o infográfico ele foi produzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Meio Ambiente, tá? E ele quer trazer o quê? Dados, informações sobre o uso de agrotóxicos no mundo e no Brasil, tá bom? Esse infográfico que vocês estão vendo aí na telinha de vocês agora, trata-se de uso de agrotóxicos do mundo e do Brasil, tá bom? Então,
Muita atenção em todas as informações, vocês estão vendo ele de forma geral, mas agora nós vamos ver de forma detalhada esse exemplo de infográfico, tá bom? Com isso, nós vamos observando esses elementos formais do infográfico. O primeiro deles é o título, certo? Nós temos um título que deve ser direto e preferencialmente curto, tá? Se necessário, este título ainda pode vir acompanhado de um subtítulo. É o que nós vamos ver agora, olha só, né? Ele tem que ser o quê? Preferencialmente curto. Então, nós temos aqui no nosso infográfico, eu trouxe para vocês, ó, recortei aí somente a parte do título para vocês verem, ó. O uso de agrotóxico no mundo e no Brasil. Vejam que nós temos os elementos de imagem e desenho já logo aí também no início. Eu tenho o texto, né? O uso de agrotóxico no mundo e no Brasil. É o título curto, um título objetivo para nós entendermos que esse infográfico vai tratar de agrotóxico de uma forma geral. E aí a gente tem uma parte ali do globo terrestre, né, num verde um pouquinho mais claro, e como se tivesse uma pessoa aplicando o agrotóxico ali no mundo, né, fazendo aí essa aplicação. E aí nós temos uma informação também ali para aquele bonequinho, né, ó, as Américas são os maiores consumidores de agrotóxicos de uso agrícola do mundo. E aí já tem outra informação ali, ó. Em 2022, o uso total de agrotóxico na agricultura mundial foi de 3,5 milhões de toneladas. Então vejam que esse infográfico aí do Ministério da Saúde trouxe o quê? Informações e dados já logo de cara sobre o uso de agrotóxicos no mundo e no Brasil. Tá bom? O título ele já vai sendo complementado com essas informações que vêm logo abaixo. Nós vamos também ter o crédito. O que é o crédito, professor? O crédito, ele sinaliza o autor, certo? E os autores do infográfico. Ele deve apresentar tanto quem configurou visualmente o infográfico, quanto quem realizou a pesquisa que lhe deu a origem. Muito bem, então olha só aí o exemplo que nós temos. Vejam que está lá em cima, né? Aí, ó, grifadinho para vocês, essa informação diz o seguinte: infográfico produzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente, SVSA-MS, maio de 2024. Então, nós temos, né, inclusive é de um dado recente, né, são dados recentes aí, temos ali o crédito lá em cima, que a gente ampliou aí para ficar mais visível para vocês, tá bom? Então, é preciso dar esse crédito. Quem foi que fez a pesquisa? Quem foi que criou ali, que criou as imagens, os elementos todos, né? Que fez a construção do infográfico todo? A Secretaria de Vigilância e Saúde do Meio Ambiente. Certo, pessoal? Muito bem, vamos continuar então. Outro elemento bem específico do nosso infográfico são os textos explicativos. Olha só. Isso mesmo, nós precisamos ter um texto explicativo. E esse texto, ele deve ser o quê? Sucinto, um texto curto, e apresentar ao leitor toda a informação necessária para a compreensão adequada do infográfico. Então, mesmo que ele seja sucinto, né, eu tenho que ter toda a informação necessária para a compreensão adequada desse infográfico. Eu não vou trazer ali um texto gigantesco, né? Mas eu preciso também que esse texto, mesmo que de forma sucinta e rápida, ele apresente ao leitor as informações mais importantes ali para que nós tenhamos uma compreensão adequada do infográfico. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês ainda, né? Destacando ali aquele infográfico que nós apresentamos. Então, considerando a exposição humana, temos um pequeno texto aí. Esse texto ele pode parecer tão grande, mas ele é um texto sucinto e que traz as informações específicas. Olha só. Considerando a exposição humana e agrotóxicos com importante problema de saúde pública, a vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos, aí tem a sigla, né, dessa campanha, né, desse órgão, desenvolve ações pelo Ministério da Saúde desde 2002.
Aí ele coloca a sigla, né? Que a VSPA tem como missão promover a qualidade de vida ao reduzir, controlar e ou eliminar a vulnerabilidade dos riscos à saúde de populações expostas ou potencialmente expostas a agrotóxicos, tá? Então vejam que nós temos lá aquele título falando dos agrotóxicos e aí eu tenho um pequeno texto, né? Um testículo aí dizendo sobre o que esse infográfico está trazendo. Aí temos uma informação maior ali, ó. Entre 2006 e 2023 foram notificados 195 mil casos de intoxicação exógena por agrotóxico, tá bom? Outro dado, outra informação que o nosso infográfico está trazendo. Vamos continuar. Temos também o corpo informativo, né? Outro elemento que nós vamos ter dentro do nosso infográfico. É a própria informação visual do gênero. As barras, o mapa, tudo que trouxer aí de informação, né, vai ser o corpo informativo. Então, as barras, o mapa, as imagens, as cores, a tipografia, né, a letra ali, enfim, tudo que está trazendo informações nesse infográfico, a gente pode chamar de corpo informativo. E aí, ó, o texto é bem claro. O corpo de informação é a essência do infográfico. Então, você precisa trazer informações, né, dentro de um texto. E esse corpo informativo, ele é de suma importância. Vamos ver, então, aí, esse corpo, né, uma parte do corpo informativo. Então, vejam que nós temos aí, né, trazendo ainda lá dentro do nosso exemplo que vocês viram por completo, e agora estão vendo por partes. Olha só o nosso corpo informativo. Total de notificações por tipo de agente, né? Então, 76 mil raticida, 71 mil agrotóxico agrícola, 26 mil agrotóxico doméstico, 17 mil produto veterinário e 4 mil uso de saúde pública, né? Então, as notificações aí por esse tipo de agrotóxico que foi encontrado naquela pesquisa que nós apresentamos ali anteriormente, né? E quais são os impactos que nós temos na saúde, né? Malformação congênita, o câncer, distúrbio neurocognitivo e intoxicação aguda, né? E entre outros. Vejam só, né, gente, a importância, então, do conhecimento sobre esse tipo de produto que nós temos na nossa alimentação, né? Na maioria das nossas alimentações. Então, nós estamos trazendo para vocês nesse corpo informativo a quantidade de notificações, né? Por tipo de agente, 76, 71, 26 mil, e os impactos na saúde que esses agrotóxicos causam, né? Malformação congênita, o câncer, o distúrbio neurocognitivo e a intoxicação aguda, tá bom? Vamos continuar vendo o corpo informativo. Olha aí, ó. A VSPA, né, que é VSPA, a parte da vigilância sanitária, que promove a saúde humana. Então, ele traz aí onde que se encontram, né, o agrotóxico no ar, no solo, né, na água, nos alimentos. E aí nós temos essa mulher que representa ali, né, uma gestação onde realmente pode ter um impacto muito maior, né, o uso desse agrotóxico. Então, nós vamos encontrar aí na água, no ar, no alimento, no solo, enfim. Ele vai estar nesses ambientes, nesses lugares, que vai ser prejudicial, então, à nossa saúde, certo? Nós vamos ter também outro elemento que é a fonte, tá bom? A fonte, muito bem. Essa fonte, ela explicita de onde se foi extraída a informação. Esse item está situado na parte inferior ou superior do infográfico, tá? Então, tudo que é colocado no infográfico é retirado de algum lugar, certo? Não é tirado ali da cabeça da pessoa que está montando esse infográfico. Então, se você trabalha com dados, né, com informações, com dados científicos e com informações científicas, você precisa ter um dado, você precisa ter uma fonte. E de onde que foi extraída essa informação, tá bom? E aí no nosso infográfico, olha só, nós temos aí, né, as fontes, sempre
são colocadas essas fontes para você saber de onde foi retirada, tá? Então, vejam que está destacadinho ali também, né? Da onde foi retirado, ó, dados do manual FAO, né? Pesticides Use and Trade, de 1990 a 2021. Então, essas informações ali, ó, que nós temos, ó, as Américas são os maiores consumidores de agrotóxico de uso agrícola do mundo. O Brasil foi o país que mais comercializou agrotóxico para o uso agrícola no mundo, 60% maior que os Estados Unidos da América, que ficaram em segundo lugar. Então, esses dados que vocês acabaram de ver aí, que eu estou falando para vocês, foi tirado deste manual aí que nós temos abaixo. Então, a fonte dessa informação é desse manual. Tá bom, pessoal? Vamos continuar, então, para a gente resumir um pouco aí do que é o nosso infográfico, tá bom? Muito bem, então vamos fazer um resumo por completo, né, desse nosso infográfico. Então, o infográfico ele vai ser esse recurso que mistura a linguagem verbal, né, o uso de palavras, e não verbal, o uso de elementos visuais, e com o objetivo de transmitir as informações. Nós acabamos de ver no exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês viram lá o uso de palavras, né, a linguagem verbal, vocês viram o uso de elementos visuais, certo? Aquele homem com agrotóxico, um pouco de... simulando ali, né, a aplicação do agrotóxico, o mapa mundi apareceu, uma gestante. Então, nós tivemos elementos visuais ali que o único objetivo era o quê? Transmitir essas informações, certo? Continuando. É muito usado nas campanhas de publicidade e no jornalismo, principalmente nas redes sociais. Em quantos infográficos nós já nos deparamos nas redes sociais, mas talvez nós nem soubéssemos ali que estava se tratando de um infográfico, né? Então, nós temos aí onde ele é amplamente divulgado nas redes sociais, no jornalismo, né, e nas campanhas de publicidade. A linguagem utilizada pelo infográfico, ela é adaptada de acordo com o público. Então, se você vai produzir um infográfico para pesquisadores, você precisa ter uma linguagem adequada para aqueles pesquisadores, né? Se você vai trabalhar com estudante, você precisa ter uma linguagem direcionada, uma linguagem, né, mas não tão técnica, mas ainda assim uma linguagem que transmita uma informação para os estudantes, né? Então você precisa também apresentar informações bem organizadas e topicalizadas, como nós vimos ali, né? Tava totalmente organizadas as informações, né? Do início ao fim, a gente conseguiu entender perfeitamente sobre o que aquele infográfico trazia de informações e dados para a gente. E por último, muitas vezes apresenta dados e estatística, né? Nós vimos, na verdade, que ele apresentou esses dados e essas estatísticas ali sobre o uso de agrotóxicos no mundo e no Brasil em específico, certo, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Aprendido um pouco mais desse gênero textual, que talvez, mais uma vez, né? A gente já se deparou em algum momento, né, das nossas leituras em revistas, jornais e rede social, mas nós não sabíamos exatamente que se tratava de um gênero textual chamado infográfico, ok? Vamos ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.